Debates do Povo. Apresentação, Plínio Bortolotti. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 7 de setembro, dia da independência do ano de 2017. Está no ar mais um Debate do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM pela AM 1010. A pedido da Procuradoria-Geral da República, esse pedido da Procuradoria-Geral da República tem gerado divergência entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é esse pedido que está lá sendo julgado pelo Supremo? É que se elimine a promoção de crenças religiosas em sala de aula por professores de ensino religioso da rede pública. Deixa eu ver se eu consigo explicar sem ler aqui. O que acontece? A Constituição brasileira estabelece que tem que existir ensino religioso no ensino público. O que está em debate no Supremo Tribunal Federal? Se esse ensino religioso vai ser confessional, ou seja, se o professor vai declinar a preferência por uma religião e vai ensinar especificamente sobre aquela religião, seja uma ou outra, ou se o ensino religioso vai se cingir, vai se resumir, vai se ficar na questão da história das religiões, a sociologia das religiões, a influência das religiões, sem entrar nessa questão confessional, ou seja, sem defender uma determinada religião. Então é esse debate que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e o processo parou agora, foi suspenso, vai voltar a ser discutido com um pedido de 3-2, com um placar, chamemos assim, de 3-2 a favor da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, que se elimine a promoção de crença religiosa em sala de aula e que o ensino seja restrito a essas questões históricas e sociológicas da religião. Eu acho que eu expliquei mais ou menos bem, os meus convidados aqui depois podem se posicionar também, e se o ouvinte tiver alguma dúvida também pode escrever ou telefonar aqui para a gente. Pois bem, para falar sobre esse assunto estão nos estúdios da Rádio Povo CBN na Avenida Aguanambi 282. Christian de Oliveira, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e geógrafo da cultura e da religião, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, o professor da Faculdade de Direito também da UFC e pastor da Igreja Batista Moriá, Glauco Barreira, e o conselheiro da Câmara Básica do Conselho de Educação, professor Olavo Colares. Esse aqui é do Estado, né? Pois é, ele é conselheiro da Câmara do Conselho Estadual de Educação. O ouvinte pode participar pelo telefone 3066-4030, WhatsApp 981665589 e no Facebook você também pode ver a gente ao vivo procurando a página O Povo CBN. Vou repetir esses contatos, o telefone é o 3066-4030, WhatsApp 981665589, peço para você anotar seu nome, por favor. E no Facebook você pode ver a gente ao vivo na página O Povo CBN e também pode opinar no próprio Facebook. Eu vou começar então com o professor Olavo Colares, que é do Conselho Estadual da Educação, perguntando para ele se esse debate tem sido feito no Conselho e o que é que tem resultado, o que é que tem aqui os conselheiros estão chegando aqui aspecto dessa discussão. Bom dia a todos. É um tema que já vem se arrastando há várias décadas, né? Podemos dizer que quando houve a proclamação da República, lá em 1889, nós já começamos a ter, naquele momento, o primeiro instante em que o Brasil dizia, não, o país é laico daqui para frente e o ensino religioso não deve acontecer. Mas depois, quando chegou sobretudo a era Vargas, de novo se fortaleceu a ideia da discussão, quer dizer, contra ou a favor e tal. E a Constituição de 88 reza isto, como você colocou muito bem, Plínio. Ora, aqui o Conselho de Educação tem em vigência a Resolução 404 do ano de 2005. Essa resolução foi discutida, debatida profundamente, e naquela época eu estava no Conselho de Educação em outro período, né? Retornei agora o ano passado. Pois bem, e a professora Luísa Teodoro, que deixa saudade, nos deixou agora no final de semana, ela foi a grande, digamos, orientadora, a grande relatora desta resolução que eu considero belíssima. E aqui me permita, Plínio, que eu leia, por exemplo, aqui o artigo 3º, que diz assim: a definição dos conteúdos da programação da disciplina ensino religioso visará alcançar pelo menos os seguintes objetivos. 1. Subsidiar o aluno na compreensão do fenômeno religioso,
presente nas diversas culturas e sistematizada por todas as tradições religiosas. 2. Articular o conhecimento religioso com os demais conhecimentos que integram a formação do cidadão. 3. Induzir o respeito à diversidade. 4. Promover a prática de atitudes respeitosas em relação ao outro e à natureza. 5. Incentivar a fraternidade e a solidariedade na convivência social. 6. Despertar nos alunos o interesse pelos valores humanos. E o 7º e último diz assim: orientar para uma formação harmonizadora dos aspectos somáticos, emocionais e espirituais do educando. Quer dizer, você vê que esta ideia, isto que está colocado aqui, faz de forma absolutamente branda e elimina a possibilidade do proselitismo, né? Na escola pública do Estado, seguindo o que a resolução 404 coloca, nós temos realmente algo muito equilibrado e a construir efetivamente o cidadão, o ser humano, a pessoa que tem o respeito pelos outros, nessa época de tantas questões relativas à diversidade, à falta de solidariedade, à falta de amor. Okay. Bortolotti. Pois então, eu queria ouvir então o professor, que é pastor também da Igreja Batista Moriá, Glaucus Barreira, a respeito dessa questão. Como o senhor vê isso? Eu acho que o ensino, o proselitismo, né, deve estar junto com esse ensino religioso ou não? Bem, eu achei a leitura aqui da resolução muito sábia e muito oportuna. Vejam bem, em primeiro lugar, eu gostaria só de dizer que a fórmula Estado laico, ela não resolve os problemas como as pessoas imaginam. Tem gente que diz assim, o Estado é laico, então não pode ter nada e tal. Isso não resolve. Inclusive, é bom que se diga... Mas não pode ter nada como? Não resolve o problema, porque Estado laico quer dizer o Estado não confessional, quer dizer que ele não está amalgamado com uma instituição religiosa específica. E, aliás, há no mundo alguns lugares em que há essa aproximação com uma instituição específica, o Estado é confessional. A Itália, por exemplo? A Itália, a Inglaterra, que é anglicana, e nem por isso ninguém lá está reclamando da vida. Mas eu não estou defendendo que o Estado brasileiro deve ser confessional, mas estou mostrando que as pessoas, quando falam Estado confessional, imaginam o Irã, imaginam um Estado muçulmano. Eu estou mostrando aqui Estados confessionais, como a Inglaterra, por exemplo, em que as pessoas do Brasil talvez gostariam de viver lá. Então, o Estado laico é o não confessional. Agora, essa é a única coisa que implica a expressão Estado laico. O grau de relacionamento com a religião vai depender de fatores históricos, localizados. Então, por exemplo, nossa Constituição diz que o Estado não pode subvencionar igrejas, diz que o Estado não está ligado a nenhuma instituição religiosa, mas diz, por exemplo, que há imunidade tributária, que o Estado não vai proteger os templos. Então, tem uma relação de proteção em geral e tem uma relação também de ausência do Estado. Então, esse grau de relação é definido por fatores históricos. Nos Estados Unidos, é um Estado laico, sempre foi, porém as pessoas fazem o juramento como testemunhas com a mão em cima da Bíblia. Tem o Dia de Ação de Graças, tem monumentos aos 10 mandamentos que formaram a tônica daquela nação. Inclusive, o Estado laico, como nós conhecemos, é uma versão cristã, do mundo cristão. Por exemplo, a ideia de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o congregacionalismo da ala mais radical do protestantismo, que as igrejas devem ser comunidades independentes e tal, não aquela igreja macroscópica, mas comunidades associativas. Então, a gente tem que ver o aspecto histórico. A nossa Constituição, quando fala, portanto, que deve haver o ensino religioso, ela não está atraindo o Estado laico, porque ela não está favorecendo a uma instituição em particular. Alguns têm entendido esse ensino religioso como sendo um ensino sobre religião, mas a gente tem que se ater ao texto. O texto lá não fala ensino sobre, acerca da religião, mas o ensino religioso. Não quer dizer que seja o ensino de uma religião específica. Comprometeria realmente ele especificando a ideia do Estado laico do direito brasileiro. Mas não é um ensino sobre religião, história das religiões. Isso aí já acontece, a gente já estuda na história. Meu filho está estudando na história o Islã, como é que surgiu e tal. Isso já estuda. Então, inclusive diz que é facultativo. Se fosse meramente uma informação acerca da religião, não precisaria ser facultativo. Quando o Constituinte disse que era facultativo, é exatamente porque ele entende que um ateu, por exemplo, uma pessoa avessa à religião, não quereria ouvir nem que fosse genericamente considerada religião. Então fala que é um ensino religioso.
Agora, o que vai contemplar esse ensino religioso, não sei se eu falo agora ou se eu já estou tomando espaço do meu colega. Deixa eu ouvir Pronto. aqui, a gente vai ter algum tempinho ainda. Eu queria ouvir agora também, para a gente ouvir todo mundo no primeiro bloco, o professor e geógrafo da cultura da religião, Christian de Oliveira. Bom dia, prazer, né? Estar aqui com o Lava e o Glauco, o Plínio, para a gente, num momento, né, de comemoração da própria independência, discutir um tema que coloca de maneira explícita os aspectos que, mesmo em termos constitucionais, não permitiram uma clareza e tendem a não permitir na medida em que você tenha um debate no Supremo que está sendo incentivado pelo processo de limitação a uma determinada forma, né, expressão do ino, e sem adentrar numa coisa que eu entendo que é fundamental, né, do próprio diálogo desdobrado pela Constituição, que vem ao encontro da formalização, né, das leis de diretrizes e bases da educação e, posteriormente, ou mais recentemente, do Plano Nacional, né, de Educação. Isso por quê? Porque está envolvendo uma determinada área, e nesse sentido que justifica, né, a gente ter aqui um posicionamento, envolvendo uma determinada área que não está sendo contemplada naquilo que a gente poderia chamar de por que se chama ensino religioso e não se chama educação religiosa ou educação das ciências da religião. Exatamente porque convive dentro de um escopo da oferta, né, em termos facultativos, sem realmente exigir, na própria ação direta de inconstitucionalidade, os aspectos formativos de quem vai lecionar essa disciplina. E aí você adentra na natureza de poder ou não fazer um proselitismo, uma caracterização mais forte de uma religião hegemônica ou não. Mas o próprio profissional não está sendo posto em situação mais clara pela ação direta de inconstitucionalidade em relação ao ensino religioso como ensino confessional, porque não está sendo contemplado qual é a formação desse próprio desculpa, profissional. mas não entendi. O aspecto fundamental é o seguinte, ele deveria ser alguém formado num curso superior ligado às ciências da religião. E ele está, na verdade, sendo autorizado a lecionar a disciplina advindo de um gosto, de uma afeição, de uma prática, muitas vezes, catequética ou relacionada à sua atividade. Não, mas o professor, e é nesse sentido que há um débito nesse aspecto. O professor que for dar essa disciplina, eu suponho que ele tem que cumprir as mesmas características de qualquer professor. Do ponto de vista formativo? Sim. Não necessariamente, porque você tem, é isso que eu queria entender. A escola confessional de outro, a questão de quem é que realmente está formado ou preparado para Deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos falando de escola pública, porque as escolas particulares que quiserem, que forem católicas, protestantes, umbandistas, elas podem existir sem interferência do Estado. Sim. E os pais que quiserem matricular os filhos numa escola particular com esse teor, matriculam. Estamos falando da escola pública, que é o que está em jogo. A pergunta é, um professor que vai dar aula do ensino religioso, ele não precisa ter a mesma formação formal, ter feito uma faculdade, etc., para dar essa aula? Deveria ter, Plínio. Agora, quando você tem a oferta facultativa, enquanto a possibilidade do aluno fazer ou não fazer, o próprio sistema não compatibiliza a contratação de cientistas da religião ou de pessoas especializadas no assunto para contemplar isso. Então, é esse o débito que fica, e na medida em que você afirma que não pode ser confessional, ou diz, ou libera conforme o último voto, né, dado no Supremo, isso, você, na verdade, não resolve esse impasse dentro de uma área tão sensível que é da formação. Deixa eu ver se eu entendi, então, o professor Olavo Colares me ajudar antes, mas a gente tem que ser rápido, a gente ir para o primeiro intervalo. Então, abre-se, então, uma vaga para ensino religioso. Aí, como é facultativo, então eu posso chamar o diretor de escola, ou sei lá que critério usa, pode chamar uma pessoa que dê aula de catecismo católica, ou que seja professor de uma religião protestante, sem então, que a pessoa tenha formação. A ideia, né, que é isso que eu queria entender. É essa. Ser formado em ciência da religião.
Não havendo esse professor, então aí aparecem algumas opções, né? Formação religiosa, obtida em curso ofertado por instituição religiosa, conclusão do curso normal médio, normal superior reconhecido, uma série de situações. Então, mas a princípio exigiria a formação em ciência da religião. Mas se não, é tipo assim, precisa de doutorado, não tem baixa para mestrado, não tem baixa para graduado. Não tem e aí o Christian coloca, né, isso acontece, afinal de contas, lamentavelmente acontece em todas as áreas hoje do ensino. Né? É. Nós em Fortaleza não temos professor de física no número suficiente necessário para atender os alunos. Agora ficou claro, a preferência para quem é formado em ciência da religião, não podendo, pode contratar uma pessoa que tenha feito um curso na Igreja Memorial, na Igreja Católica, exato. Por aí vai. É isso? É isso. Ok, então acho que está esclarecido. Vamos para o primeiro intervalo dos debates do povo de hoje. Nós estamos conversando então sobre essa questão do ensino religioso, que constitucionalmente ele precisa estar nas escolas públicas. Agora, em que termos esse estudo vai ser oferecido aos alunos? Isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e até agora está 3-2, o julgamento foi suspenso, concordando que se elimine desse ensino a promoção de crenças em sala de aula, qualquer que seja ela. O ouvinte pode participar do programa pelo telefone 3066-4030, WhatsApp 981665589, Facebook, você pode procurar a gente na página do Povo CBN para ver ao vivo. Nós estamos conversando com os professores Christian de Oliveira e Glauco Barreira, aliás, e também com o professor Olavo Colares, que é do Conselho da Câmara Básica do Conselho Estadual de Educação. Ele é conselheiro. A gente volta já já. Debates do Povo. Olá, voltamos com os debates do povo. Nós estamos conversando hoje sobre um julgamento que está sendo feito na Suprema Corte, o STF, o Supremo Tribunal Federal, que se é no ensino religioso, que é obrigatório no ensino público, se o professor poderá promover crenças em sala de aula. Ou seja, ou se o ensino religioso se restringe a questões históricas, sociais, antropológicas das religiões, ou se pode haver promoção de crença em sala de aula. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar isso e está um placar de 3-2 por enquanto para que não se possa promover crenças. E nós estamos conversando sobre o assunto com o Christian de Oliveira, que é professor da Universidade Federal do Ceará, geógrafo da cultura e da religião, também professor da faculdade, da UFC, da Faculdade de Direito, pastor da Igreja Batista Moriá, Glauco Ferreira. Desculpe, está escrito certo aqui, eu que li errado. Glauco Barreira. E o professor Olavo Colares, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação. O ouvinte pode participar do programa pelo telefone 3066-4030, WhatsApp 981665589, no Facebook o Povo CBN. No bloco anterior nós iniciamos um debate que eu acho que é interessante, eu vou começar aqui com o Glauco, essa justamente que é o ponto que está pegando, porque se exige, como o professor Colares leu agora a resolução ali, se exige inicialmente que o professor seja um professor de ciências da religião, formado nessa área, e caso não encontre, poderia ser uma pessoa que tenha cursos em igrejas e etc., o que poderia levar a esse chamado proselitismo. Eu gostaria que o senhor comentasse isso, professor Gal. Em primeiro lugar, no caso aqui da resolução que foi lida, né, que exige essa qualificação em ciência da religião, e não havendo professor com essa qualificação, tem outros critérios, eu gostaria só de acrescentar duas coisas. Uma é que ciência da religião ou teologia, porque o curso de teologia, por muito tempo não reconhecido, hoje é reconhecido pelo MEC, é um curso que existe em muitas faculdades, universidades, e deve ser colocado no mesmo status de qualificação que ciências da religião. Segunda coisa é que nós não devemos objetar uma pessoa que tem essa formação por ele, por exemplo, ter uma experiência religiosa confessional. Eu entendo até que a experiência religiosa dele deve ser também um elemento qualificador junto com a formação dele. Por quê? Porque se ele vai falar de ensino religioso, de religião, o envolvimento dele efetivamente com a religião lhe dá uma experiência prática, como, por exemplo, nós vamos, às vezes, contratar uma pessoa que ensina determinada coisa, a experiência profissional dele naquela área deve ser recomendada, e não uma coisa que possa obstaculizar o ingresso dele. Agora, em relação ao ensino religioso, como eu entendo, em primeiro lugar,
eu acho que se deveria tratar no ensino religioso da natureza religiosa do homem, do fenômeno religioso universal, aqui também foi falado aqui na resolução, essa questão da vocação espontânea do homem para o transcendente, que já está no imaginário da criança, quando ela duplica no mundo de fantasia, um mundo real, exatamente porque ela tem uma intuição de que alguma coisa para além do que está aqui, captável pelos sentidos, existe. Então, essa natureza religiosa que George Zimmer, um sociólogo, muito enfatizou no homem, que é inescapável, mesmo que ele não esteja numa religião instituída, ele tem a religiosidade na sua natureza, é uma coisa que deve ser enfatizada. Mas eu entendo que a gente deve fazer uma interpretação da Constituição, para além disso, que é óbvio, porque senão não seria de maneira nenhuma ensino religioso se não se falasse nessa natureza religiosa do homem, nesse aspecto da transcendência, mas eu entendo que a gente deve fazer uma interpretação sistemática da Constituição, senão vai ficar no plano sempre da opinião de cada um e sempre aquela grande dificuldade de se falar o que seja esse ensino religioso. Ensinar a história das religiões não seria uma coisa que, a meu ver, faz sentido. É muito genérico, quantas religiões há no mundo, não haveria tempo nenhum para isso, sempre alguma ficaria subtraída. Nós percebemos que em história já estudamos isso, e se fosse esse conhecimento objetivo, informativo, nem a Constituição teria o cuidado de dizer que era facultativo. Por que ser facultativo? É facultativo exatamente porque tem alguma conotação realmente, efetivamente religiosa. Então, falar da religião nesse sentido de um fenômeno da natureza humana, universal, e falar o seguinte, a Constituição começa com a invocação de Deus. Né? Aquela questão, mais uma vez, que eu falo que... Foi um tema polêmico lá na Constituinte, né? Pois é, mas é uma coisa que eu falo, mais uma vez, que dizer que é um Estado laico não resolve tudo. A Constituinte, ela é uma representação da nação. Ainda não há o Estado, teoricamente, porque ela é constituinte, vai constituir o Estado. Então, uma nação religiosa que invocou Deus constituiu esse Estado que colocou como sendo um Estado laico. Quando invoca Deus, é reconhecendo que esse Estado laico, nas suas instituições, teve alguma influência religiosa. Senão, não se invocaria Deus nos trabalhos. O Supremo já decidiu que essa parte preambular que invoca Deus e tem outros aspectos, ela não é norma vinculante, mas é norma hermenêutica, é norma de interpretação. Então, o que é que eu quero dizer? Há elementos religiosos que tiveram uma força civilizacional na história do Ocidente, na história do Brasil, enfim, na história do constitucionalismo em geral. Durante, por exemplo, o fascismo, o nazismo, se dizia muito que o Estado durava mais do que o indivíduo. O indivíduo passa, o Estado fica. Então, o Estado é uma medida de valor acima do indivíduo. Como é que reagiram a isso? Porque essa afirmação é inequívoca. Afirmaram que o indivíduo, além de ser indivíduo, ou seja, membro de um composto, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem uma vocação para a transcendência. E, portanto, ele teria uma alma imortal, ele responderia perante o absoluto, e nesse aspecto ele transcenderia o histórico e, portanto, o Estado. Então, teve uma grande força civilizacional afirmar essa transcendência do homem na luta contra os regimes totalitários. A ideia de dignidade da pessoa humana vem da afirmação de que o homem foi criado à imagem de Deus. A ideia, por exemplo, de democracia, Bergson dizia que é fruto da influência cristã. Então, enfatizar esses elementos que tiveram essa força civilizacional e reforçar esses aspectos religiosos que podem continuar mantendo essas estruturas. Ok, queria ouvir o professor Christian a respeito do assunto. Do que acabou de dizer justamente o professor em continuidade, o que demonstra, né, as colocações que Glaucio tem feito, o quanto é, até certo ponto, contraditório, na minha leitura, essa visão de que o facultativo está colocado como uma possibilidade que resvala um pouco essa herança histórica e essa densidade dá para a possibilidade de um ensino confessional. Isso tem a ver com, claro, os debates dentro de uma constituinte, os debates depois em relação à própria produção de uma lei de diretrizes e bases, eles fomentam uma certa instabilidade dos reconhecimentos nas ciências da religião. Você não tem uma limitação de quantas são e como se envolve, mas você tem a percepção de que vai lidar num campo de ciências humanas, vai lidar com a força da questão da cultura, e como isso vai aparecer na prática de um ato formativo que vai se envolver com sociologia, filosofia, geografia, história, e, portanto, com outras ciências que também têm atividades científicas confessionais. E aí eu queria colocar num outro parâmetro
os riscos de, mesmo isso sendo aprovado no Supremo, a respeito de uma barreira a esse respeito, isso abrir mote ou fortalecer um outro debate muito mais complicado e também muito mais arriscado, que é a da tal da escola sem partido. Porque você entende também, em termos práticos, a confissão como um partido. E não tem a retaguarda de toda essa questão histórica, envolvente, da experiência religiosa, para subsidiar o profissional que está na linha de frente do trabalho escolar, dentro do sistema de ensino público, sendo tomado como facultativo, não tendo prerrogativas de realmente avaliar como os outros avaliam os seus próprios alunos, e aumentando aí o fervor de uma ideia que se constitui como a prática de confissões que imitam partidos, visões fechadas e não se alimentam de todo esse conhecimento. Tem uma implicação de carga horária, tem implicação de valor, de reconhecimento dentro do quanto aquilo desdobra a própria formação para você ter o alcance, né, de uma melhoria efetiva daqueles alunos que vão fazer a ascensão do ensino fundamental para o médio e daí para o superior. Então, entra uma situação em que, se a votação realmente resultar, e aí eu não estou me colocando nem por uma nem por outra, mas dizendo que o buraco está mais embaixo em relação ao aspecto formativo do quadro profissional. Se ela sair uma proibição à confissão, você abre para verdadeiro grupo interessado nessa ideia enroscada de escola sem partido. Tá vendo? Então, a confissão não pode também a confissão ideológica, não pode também a confissão dos posicionamentos. Então, isso tem que ser mais aberto e se coloca novas frentes, porque a produção de intervenções não para. E, ao mesmo tempo, não dá a promoção da formação docente, que é aquilo que a gente tinha que ver com maior cuidado e clareza dentro de um plano nacional de educação. O professor Christian falou uma coisa que eu ia falar também, era isso daí também. Vamos ouvir o professor Olavo Colares. Isso que o pastor Glauco colocou muito bem. A questão de ser parecido com a... Desculpa, não, professor, de ser parecido com a escola sem questão é o partido. seguinte, o ensino religioso, como eu disse, tem essa generalidade. Mas é claro que o professor, ele vai, de acordo com a sua confissão pessoal, não impor, mas ele vai ter uma tendência, vai ter um olhar. E se você quiser tolher, porque ele tem esse determinado olhar, você vai ter que tolher, como diz a escola sem partido, o ensino de história, porque a pessoa tem um determinado olhar ideológico. Professor Olavo Colares. Esta resolução que nós lemos, uma parte, a 404, ela é muito taxativa, diz assim: vedadas quaisquer formas de proselitismo e discriminação. Nessa aula de religião, de ensino religioso, são vedadas quaisquer formas de proselitismo e discriminação. Agora, o Glauco colocou muito bem, Plínio, a questão da formação da civilização ao longo da história com a importância da religião. Aí eu lembraria que no Oriente Antigo, no Egito, na Mesopotâmia, no atual Iraque, no Irã, as religiões que existiram lá foram fundamentais para a civilização, para a cultura desses povos. Quer dizer, nós herdamos dos judeus e dos cristãos a base de todo o ser, né, da forma de ser do Ocidente. A nossa civilização judaico-cristã, ela herdou aquilo que veio da Bíblia do judeu, veio da série de evangelhos e dos Atos dos Apóstolos referente a Cristo e principalmente do pensamento medieval, né? O pensamento de Santo Agostinho, de Santo Anselmo, de Tomás de Aquino e dos outros luminares da Igreja Católica Romana no período da Idade Média. E essas coisas permanecem fortemente ainda. Mesmo a pessoa que não estuda aqui no Brasil, ela é influenciada fortemente pelo espírito do cristianismo. Ainda prevalecendo na maior parte do país o catolicismo. O padre ainda é muito respeitado. A posição do bispo ainda é ouvida, atendida. Hoje, há um avanço das igrejas evangélicas, ninguém pode contestar isso, aumentou significativamente o percentual dessas igrejas, e elas também influenciam, né, nesse debate nacional, nessa grande polêmica nacional da religião ser ainda ligada ao Estado, o Estado não vincular-se mais, ainda permanece com força, porque Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil.
Foi o presidente Figueiredo que oficializou isso durante o final do período militar. E nós estamos aí no mês de outubro com a Aparecida, 300 anos, né, do milagre que se fala, da imagem encontrada, e o país faz milhões de pessoas já terem passagem marcada, estarem programando para o feriadão da Aparecida e irem à Basílica lá em São Paulo. Quer dizer, isso não morre nunca, isso não vai se acabar nunca. Quer dizer, e o que o professor Glauco fala da laicidade, mas ela não resolve tudo, porque você tem toda uma herança, toda uma tradição histórica, cultural, que permanece. Pois bem, eu vou fazer mais um intervalo dos debates do povo de hoje. Nós estamos conversando sobre um debate que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, se o ensino religioso, que é obrigatório constitucionalmente, ele pode ser confessional ou não. Ou seja, se a aula pode ser uma aula proselitista e por aí vai. É um pouco mais complexo do que isso que eu estou dizendo, mas também não dá para explicar muito mais. Mas nós estamos conversando com o Christian de Oliveira, que é professor da Universidade Federal do Ceará, UFC, geógrafo da cultura e da religião, o Glauco Barreira, que também é professor da faculdade da UFC, da Faculdade de Direito, pastor da Igreja Batista Moriá, e disse Glauco Barreira, né? Acho que eu disse certo agora, né? E com o professor Olavo Colares, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Telefone 3066-4030, WhatsApp 981665589. No Facebook a gente está na página O Povo CBN ao vivo agora e daqui a pouco eu volto lendo alguns comentários de ouvintes. Olá, voltamos com os debates do povo. Estamos conversando hoje com os professores Christian de Oliveira, Glauco Barreira e Olavo Colares, conversando sobre um debate que está sendo decidido no Supremo Tribunal Federal, que é se o professor pode promover suas crenças em sala de aula nas aulas de religião, que essas aulas de religião constitucionalmente são obrigatórias pela Constituição. Então, se o professor deve se ater às questões antropológicas, sociológicas, históricas da religião, ou se ele pode fazer proselitismo dentro da sala de aula. Esse debate vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler aqui alguns comentários de ouvintes, viu? Depois eu gostaria que vocês fizessem algumas observações ou respondessem, caso haja alguma pergunta direta. Mas eu vou ler todas de uma vez. Aqui por telefone, o pessoal ligando para o Moacir, o Francimar do Conjunto Ceará, diz que o Brasil já foi considerado o maior país católico do mundo. Aí ele pergunta por que tanta violência, por que tantas diferenças, por que tanta desigualdade. Se você souber isso aqui, viu, Francimar, é a resposta de $1 milhão, viu? Porque é difícil a gente saber qual é o principal problema ou quais são os problemas. Alguns a gente sabe, né? Mas não todos. O Zé Abreu do Centro, ele diz que a disciplina de filosofia deveria incluir o ensino religioso. Ele diz que todos os filósofos procuram a religião. Acho que nem todos, né? Mas alguns observaram, estudaram bastante o tema. Alguns foram religiosos, outros não, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui agora pelo WhatsApp. André Luiz, do bairro Farias Brito, diz que é a favor do ensino religioso, desde que haja pluralidade. Desde que o politeísmo, ele diz que desde o politeísmo dos gregos ao cristianismo. Sim, ele disse que haja pluralidade, explicando desde o politeísmo dos gregos ao monoteísmo do cristianismo. Aí nós vamos precisar de uns 5 anos mais ou menos de aulas diárias, viu? Mas tudo bem. Aí ele diz assim, só você foi trabalhar hoje, Plínio? Não só eu. Eu estou substituindo aqui o Luiz, que de vez em quando, substitui de manhã, porque de vez em quando a pessoa precisa de um descanso, mas está aqui comigo o Kiko, Moacir, Eli, Germana, tem bastante gente trabalhando, viu? E os professores aqui também, de algum modo, né? Isso aqui também é trabalho. O Gilberto de Joaquim Távora diz que religião significa religar, portanto, religar a Deus. Para isso deveria, deixa eu ver aqui, não entendi bem, mas enfim, ele disse que religião já disse que é religar a Deus, então obviamente isso tem que ser debatido. Deixa eu ver aqui o Mesquita, ele disse, onde fica a teologia e filosofia nesse debate? Eu acho que está incluído, né? Mas enfim, depois se alguém quiser comentar mais, ele disse que é apenas um mero ouvinte do programa. Nenhum é mero ouvinte aqui, viu, Mesquita? Todos vocês são muito considerados aqui, concordando, discordando. Ele diz que creio que dentro dessas ciências poderia ser incluído o ensino religioso, ou seja, ciência da religião. Pelo que me parece, ele é contra, então, que tem uma cadeira específica, né? Johnny de Castro agradecendo aqui, não sei a quem ele está agradecendo, mas tudo bem.
Não sei o que foi que nós fizemos de bom para ele. Talvez pelo programa, né? Seria legal. Observo o quanto se tem discutido sobre doutrinação ultimamente. Recentemente foi o discurso partidário em sala de aula. Comentaram aqui agora mesmo, depois podem voltar a falar. Agora sobre formação religiosa. Ele diz que lembro das cenas do clipe, uns filmes, por sinal, do Pink Floyd, The Wall. Muito legal, sim. Seremos massas sendo moldadas em blocos. O João Lopes, do Parque Potira. Vamos pensar um pouquinho para a gente não ser massa moldada em bloco, né, João Lopes? Mas esse filme é muito legal, acho que é da década de 70, 80, mas é um filme muito interessante, dessa banda também muito interessante, chamada Pink Floyd, o filme chama The Wall, se alguém quiser procurar para ver. Nós queremos que todos iguais, deixa eu ver. Ele cita aqui uma música do Renato Russo, o João Lopes parece que gosta de música. O Wander diz que laicidade, corretamente entendida, significa que o Estado deve proteger igualmente a liberdade religiosa, tanto em sua dimensão pessoal como social. É isso mesmo. A laicidade implica que o Estado tem que criar uma situação para que as religiões possam agir livremente. Aqui, o professor Dr. Rafael Teixeira escreveu um texto muito grande, eu vou ler aqui o final. Ele diz que não há material didático nem qualquer preparo por parte de gestor para supervisionar o ensino dessa disciplina. Ele diz o quanto seria difícil, né, fiscalizar quem está dando, mas acho que não é tarefa também em fiscalizar o que o professor está fazendo em sala de aula. Em qualquer aula, essa dificuldade existe. Existe para qualquer disciplina. E o fato de ser facultativo também já é um controle. O aluno vai, se ele não gostar, não vai. Dificulta a produção, né? Exatamente. Bom, aqui é trânsito. Plínio, leia outro, deixa eu ver. Plínio, leia outros, poderia entender. Tá bom, Mesquita, vou ler então do jeito que você escreveu, viu, Gilberto? Religião significa religar, portanto, religar a Deus. Para isso, deveria que aquele que tem desejo deveria, aquele que quiser, né, deveria ler a revelação do próprio Deus que está na Bíblia. Senão vamos crer num Deus criado pelo homem. Pois então, algumas pessoas discordam, viu, Gilberto? Mas está aí a sua opinião. Desculpa por não ter lido, de princípio eu não tinha entendido, agora acho que está bastante bem entendido. Essas revelações, né, estão em todas as religiões. Estão reveladas, né? O islamismo diz a mesma coisa. Está lá no Alcorão toda a verdade. Pois é, cada religião diz que tem a sua verdade, né? Mas enfim. Aí, em vez do ensino de religião, deveria ter a velha matéria de moral e cívica. Esse aqui deve ser da minha idade, viu, que eu estou... No meu tinha educação, moral e cívica. A gente sabia o nome de todos os ministros, viu? Tinha que decorar o nome de todos os ministros. Naquela época não mudava tanto, né? Não era tão difícil decorar. Deixa eu ler rapidamente aqui, senão vai ficar pouco tempo. Mas eu gostaria de ler esse aqui, o Davi Moraes, que foi aluno do Christian, estou na audiência, está aqui, muito bem. É interessante, que ele também disse que é interessante isso da religião, sem nenhuma alusão à questão do proselitismo. O Victor dos Santos diz que conhece uma escola municipal onde as crianças têm que diariamente rezar e cantar músicas cristãs. Acho que, se estiver acontecendo isso, acho que é indevido, né? Deve ter crianças de outras religiões lá, e é muito chato isso. Quando eu estudava religião, a professora dizia assim, quem não for católico pode sair da sala. Era muito cruel a gente ver os amigos da gente saindo da sala, viu, que não eram católicos. Mas, enfim. Bom, e aqui, acho que eu vou rapidamente, a gente só tem 4 minutos, eu vou, acho que começar agora com o Glauco, mas pedindo para você ser rápido, Glauco. Se você quiser fazer alguma resposta... Pronto. Mais uma vez eu gostaria só de lembrar realmente que tem um componente civilizatório na religião, que é um elemento que deve ser sempre ressaltado, né? Martin Luther King, por exemplo, lutou pelos direitos civis, era um pastor batista. Wilberforce lutou pelo fim da escravidão lá na Inglaterra e foi o que influenciou Joaquim Nabuco aqui no Brasil, seu pensamento. Era um homem extremamente religioso, argumentava com base na religião. Os Quakers lá nos Estados Unidos lutaram contra a escravidão. Thompson, que é um marxista, no seu livro A Formação da Classe Operária, destaca que o metodismo fez muito mais pela classe operária até do que o movimento marxista lá na Inglaterra. Então, conhecer esse componente, né? O princípio da subsidiariedade, que a nossa Constituição abriga, está na doutrina social da Igreja Católica, está no neotomismo, está no pensamento dos neocalvinistas holandeses. Então, nós temos todo um componente civilizacional formado pela religião. E isso deveria ser ensinado e deveria ser relacionado a todas essas estruturas para que sejam conservadas e as conquistas mantidas. Professor Christian, rapidamente, por favor.
Bom, o ouvinte tocou em determinado momento, alguns ouvintes, na questão do religar, né? Religar. Ele pode ser religar a Deus, religar aos deuses, religar às forças que podem ser depois traduzidas como deuses, ou religar a si mesmo e, portanto, não necessitar necessariamente de Deus, né? O religar é mais amplo e é por isso que nós defendemos que a formação em ciências da religião gera essa amplitude em função de um debate que deveria ser enriquecido, promovido, né, no Estado laico, pela característica cultural de uma pluralidade religiosa. Então é nessa vertente que é óbvio, em termos de posicionamento pessoal, é óbvio que eu sou contra qualquer alinhamento confessional para gerar um empobrecimento disso. O alinhamento pessoal do professor, da escola, na verdade, tinha que promover e não podar, né? Como exemplos que a gente tem de seletividade e enfraquecimento dessa riqueza. Todas essas características que a gente acumulou ao longo de uma história humana está hoje nos colocando para estar atentos a esse debate no Supremo e verificar o quanto isso poderia ser melhorado com medidas de promoção, né, às ciências da religião. Professor Olavo Colares, para concluir, por favor. Olha, a Igreja Católica, nesse século XX e nesse começo do século XXI, tem um papel decisivo, né, nas mudanças sociais. Para partir, só para diminuir, digamos, as citações, lembrar o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI, com as suas encíclicas voltadas para a questão social. E depois, agora, mais recentemente, João Paulo II dá uma mudança e com o Papa Francisco, de novo, a Igreja Católica passa a ser protagonista, né? Todo dia tem alguma notícia envolvendo o Papa Francisco nas suas viagens, nas suas manifestações, nas suas colocações e, sobretudo, na defesa dele muito clara da harmonia dentro do cristianismo, para não se manter, não se preservar as rupturas mais intensas que aconteceram desde a Idade Média, que acabaram dividindo tanto o cristianismo. Eu acho que o Glauco, que é aqui um pastor que demonstra muito conhecimento, concorda que este papel do Papa Francisco, nesse momento, representa bem essa busca de união, fraternidade, harmonia e amor entre os povos. Pois bem, vamos então concluindo. Você quer falar alguma coisa, Glauco? Bem rapidamente sobre o Papa, mas tem que ser em 15 segundos. Eu acho o Papa Francisco assim controverso, ambíguo às vezes nas suas afirmações. Claro, essa preocupação com a paz é uma preocupação comum, mas eu ainda estou historicamente observando para determinadas ambiguidades serem melhor definidas. Alguma coisa? Quando o Papa Francisco é porque ele fala muito, né? Ele usa muito bem a capacidade de comunicar e às vezes fica assim um pouco difícil de se ter uma linha só de pensamento. Pois bem, então vamos concluindo os debates do povo de hoje. Nós conversamos sobre esse julgamento que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal, se as aulas de religião, que são obrigatórias pela Constituição, elas podem promover a crença de em sala de aula, ou se elas devem se ater aos aspectos mais gerais da religião, sociológicos, históricos, etc. Nós conversamos com o professor da Universidade Federal do Ceará, Christian de Oliveira, que ele é geógrafo da cultura e da religião, com o professor de Direito da Universidade Federal do Ceará e também pastor da Igreja Batista Moriá, Glauco Barreira, e com o conselheiro do Conselho Estadual de Educação, professor Olavo Colares. Quero agradecer a presença deles, agradecer demais aos ouvintes que no feriado aqui nos brindaram com a sua audiência, agradecer ao Kiko Gomes, que esteve nos trabalhos técnicos, o Alan Dantas e o Eliéler, que produziram o programa, Moacir Luiz Dré, que esteve na assistência de estúdio, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães e direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Plínio Bortolotti. Na sequência, você fica com o Trem Bala passando na AM 1010. Passando e aplicando. Na FM 95.5 vem o repórter CBN. Logo em seguida, CBN Brasil. Agradeço então mais uma vez aos ouvintes, aos participantes aqui do programa, aos senhores e senhoras, amigos e amigas, meninas e meninas. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira, né? Até amanhã, sexta-feira, com mais um Debates do Povo. Até lá!